Vamos então saber exatamente, em primeiro lugar, como estão sendo formados esses corredores humanitários e se há já informação, meu caro Diego Pavão, sobre o respeito pelos russos, pelos ucranianos, de um cessar-fogo definitivo para que essas pessoas tenham o direito de sair de casa, um processo já muito delicado, difícil, em segurança, sem o risco de uma bomba cair sobre a cabeça delas, como infelizmente aconteceu na primeira promessa de construção de corredor humanitário. Diego, bom dia para você. Rafael, bom dia para você, Elisa e Luciana, e para quem acompanha o Novo Dia de Casa. Olha só, a gente vai mostrar aqui um mapa que vai mostrar também essas situações do corredor humanitário em pelo menos 4 cidades da Ucrânia. Seriam as cidades de Kiev, então aqui a capital ucraniana, a gente vê aqui na tela Kiev. Sumi, aqui mais ao norte, também pode receber esse corredor humanitário. Kharkiv, mais aqui. E ao sul, Mariupol. São essas as 4 cidades que inicialmente teriam esse corredor humanitário. Eu falo teriam porque a gente não recebeu a confirmação oficial ainda de que um cessar-fogo para que esse corredor humanitário aconteça foi realizado. A Ucrânia diz que esse cessar-fogo é improvável, aliás, que a saída de civis por esses corredores humanitários é improvável porque, segundo a Ucrânia, a Rússia ataca. Então, a que a gente recebeu a confirmação é que essas cidades devem ter esses corredores humanitários, além de outras cidades menores aqui na região. Se a gente for dar uma olhada no mapa, a gente vai ver que, por exemplo, Kiev, segundo o que a Rússia pediu, é que quem sair de Kiev siga para Belarus, ao norte. E também quem sair de Kharkiv, por exemplo, aqui mais ao norte, siga para a Rússia. Essas foram as exigências dos russos para que esses corredores humanitários deem certo. O problema é que a Ucrânia não gostou nada disso. A Ucrânia não quer que a Rússia fique escolhendo os lugares que os civis vão depois de deixarem a Ucrânia, muito menos se essas pessoas vão para a Rússia, que é quem está fazendo essa ofensiva, ou Belarus, que é um aliado dos russos. A Ucrânia diz que eles têm que seguir para onde eles quiserem. A Polônia, por exemplo, mais aqui, seria um destino mais óbvio. Mas se a gente for falar de, por exemplo, Mariupol, para quem vai seguir para a Polônia, olha o tamanho da distância que essas pessoas vão ter que percorrer. A mesma coisa agora, aqui em Diego, Kharkiv. Oi, Rafa. A dúvida é a seguinte, as pessoas têm a opção, olha, a Elisa chegando aí ao seu lado para ilustrar um pouco mais o mapa que a nossa editoria de internacional nos mostra nesse momento, com o avanço das tropas russas e o domínio dos russos. A gente tem falado muito aqui em uma certa demora dos russos, não é, Diego, para chegar a Kiev, por exemplo, mas é fundamental levar em consideração que em 11 dias de guerra, né, nós estamos no 12º, então até ontem, a Rússia já controla uma parte bastante importante do território ucraniano, né? Por exemplo, também a usina nuclear mais importante, a maior usina nuclear da Europa, também já sob controle dos russos, né? Então é sempre importante relativizar essa velocidade diminuída dos russos em direção a Kiev. Pode ser que sim, né? Os especialistas em guerra divergem, mas também é fundamental lembrar que pela cor vermelha que você mostra para a gente aí, a Rússia já tem domínio de boa parte do território ucraniano na fronteira ali com o território russo, né? Agora, a minha dúvida é a seguinte, Diego, as pessoas que saem, por exemplo, é claro que às vezes pela distância faz mais sentido as pessoas se dirigirem à Rússia do que se dirigirem à Polônia, verdade, né? Mas elas têm a opção de fazer essa escolha, ou os corredores humanitários nesse momento só estão garantidos, ou seja, só haverá garantia dos russos para quem optar pela Rússia ou por Belarus? Olha só, o que a gente sabe desses corredores humanitários é que, para acontecer primeiro, ele precisa de um cessar-fogo, né? As pessoas precisam sair em segurança. O que a gente sabe é que em cidades aqui na região sul, também aqui em Kharkiv, existem locais ocupados por russos. Estradas, por exemplo, vias ocupadas por russos. E a gente tem recebido informações também de que os russos, às vezes, não deixam essas pessoas passar por onde elas querem, né? Então, esse é um problema. E esse é o problema que pode levar as pessoas, por exemplo, a somente a Rússia.
ou somente a Belarus, porque a passagem até outros pontos que vão em outras direções, a exemplo da Polônia ou mesmo a cidade de Lviv, mais a oeste da Ucrânia, a gente sabe que esses pontos, essas outras direções podem ter a passagem, o acesso dificultado pelos russos. Então, na verdade, o que sobra mesmo pela proximidade e por esses desafios também que eles encontram nas estradas, o que sobra pode ser realmente só Rússia ou Belarus, no caso, é quem está aqui em Kiev, né? O que foi falado é que quem estaria em Kiev e que quer deixar Kiev, pode deixar Kiev, seguiria para Belarus aqui ao norte. Seria a saída mais óbvia no sentido da distância e também no sentido logístico, mas não é algo que a Ucrânia quer, por exemplo, que os civis ucranianos sigam para um país que está apoiando essa ofensiva. Essa garantida quando chegarem lá também, né? Sim. Exato, porque elas estão, em tese, em território adversário, né? O quão Exato. expostas elas estarão, não é? Por não estarem num local que está, de fato, acolhendo esses ucranianos e ir para um território que faz parte de um aliado russo, não é? Essa vulnerabilidade deve desesperar também essas pessoas. Com certeza. Agora, a gente não sabe como elas são tratadas quando chegam em Belarus ou como são tratadas quando chegam na Rússia. Sim. A gente sabe, sim, que nos últimos dias a Rússia teria recebido mais ou menos mais de 100 mil pessoas que já deixaram a Ucrânia, civis que deixaram a Ucrânia, refugiados, né? E até por isso, né, é importante a gente ressaltar que o número de refugiados, se esses corredores humanitários aqui nessas 4 cidades derem certo mesmo, o número de refugiados pode chegar a 2 milhões, né? Ou se aproximar a 2 milhões ou até passar de 2 milhões. Essas pessoas são civis, são moradores que podem, em poucas horas ou ao longo desse dia, do dia de hoje, se transformarem em refugiados e aí aumentar essa crise. A gente sabe que países como a Polônia, a Romênia, estão recebendo mais refugiados e tem até uma estrutura melhor para acomodar todo esse fluxo que vai chegando. Agora, Belarus e Rússia, a gente não tem muita informação de como está sendo essa chegada nos últimos dias. E faz muito sentido a gente trazer esse olhar geográfico, não é? Até o que o Colombo ressaltou, porque Mariupol, que está aqui, gente, embaixo, olha só a proximidade com a fronteira russa. Então, faz muito sentido imaginar que, se tiverem de sair para algum lugar em segurança, que seja para o local mais próximo possível. Está aparecendo aí na tela para vocês. O problema é que esse local mais próximo possível é um território de quem está atacando o seu país. Mas é importante lembrar também que essa região é uma região sensível, que você tem as chamadas cidades separatistas. Então, até que ponto também não seria uma boa para os moradores de Luhansk e de Donetsk voltarem não, mas se abrigarem na Rússia, até porque eles estariam voltando para um local com o qual eles concordam, que tem toda uma dinâmica que eles concordam, e não exatamente como os ucranianos das demais regiões, que fazem parte de uma Ucrânia que Putin fica dizendo que é uma Ucrânia que é dominada pelos ocidentais, não é? Que são marionete do Ocidente. Então é bem complexa essa divisão, não é, Diego? E a dúvida do dia é o tal do corredor humanitário, se vai funcionar. Porque sábado nós estávamos aqui. Tem a expectativa de funcionar. Não deu certo. Domingo também. Não deu certo. Então, os suprimentos não conseguem chegar para quem quer ficar e as pessoas que querem sair também não conseguem. E os dois países se acusando, né? A culpa é dele. Não, a culpa é dele. Pelo motivo disso não ter dado certo até agora. Exatamente. Além dos ataques que a gente tem aqui nessa região, principalmente aqui no sul da Ucrânia, o problema é a falta de comida, é a falta de suprimentos. As pessoas que ficam, que decidem ficar, estão enfrentando uma verdadeira crise humanitária. Sem remédios, sem comida, sem alimentos básicos, sem água, sem pão. A gente mostrou aqui também um relato do Médicos Sem Fronteiras falando sobre a situação aqui em Mariupol, cada vez mais difícil. E é importante ressaltar também, essa região é uma região portuária, por onde chega muito desse abastecimento. Só que essa região portuária foi alvo de ataques nos últimos dias, porque aqui no Mar Negro, a Rússia posicionou alguns navios militares que acabaram atacando essas regiões. Inclusive, ontem, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou a dizer que poderia acontecer um ataque aqui em Odessa, né? Uma cidade turística da Ucrânia, até muito frequentada pelos russos, porque atrai muitos turistas e também por causa da proximidade com a Rússia. Mas ele disse que essa cidade poderia ser até bombardeada. A gente não recebeu informação oficial ainda, confirmação de que houve esse bombardeio, como ele disse, mas é um alerta importante também, algo para a gente ficar de olho aí nos próximos dias. Odessa, que fica perto de Moldova, que a gente chamava de Moldávia, mas agora a gente chama de Moldova, né, Luciana Barreto? A gente vai aqui também se desdobrando com esses termos da guerra, né? A tal da Moldova, que não é mais Moldávia.
Você é bem mais jovem, para você é bem mais fácil, tá, Elizavec? Para o próprio Diego, porque não tinha que falar Bielorrússia, né, Moldávia, agora você já fica com a Moldova e a Belarus. Ô, Diego, queria aproveitar esse mapa aí, vocês dois estão ótimos aí no entorno dele, queria falar sobre estratégia mesmo da Rússia. A gente fala que a Rússia está avançando, obviamente, pela lateral aí, você aí do seu lado, pelo território deles, por perto de Belarus, aí em cima, que é aliada da Rússia, mas a gente vê ali embaixo, perto da Crimeia, como a Rússia tem avançado, tomado territórios. E para fechar o Mar Negro, falta aí a cidade de Mariupol, se eu não me engano, e Odessa também, Odessa. Mariupol, a gente tem visto um intenso ataque dos russos, inclusive tem denúncias de violações de direitos humanos em Mariupol. E ali em Odessa, você acabou de dizer também a possibilidade de um ataque. O que querem os russos? O que querem os russos? Eles querem fechar a possibilidade da Ucrânia ter acesso aí à parte do mar? Eles querem estrangular a Ucrânia também com esse acesso ao Mar Negro? Exato. O próprio governo da Ucrânia já disse, sim, que a Rússia pretende sufocar essa região aqui ao sul, impedir o acesso ao Mar Negro, atacando portos, né, dominando essa região, que é uma região de um fluxo intenso de mercadorias, de bens que chegam aqui por essa região, né, uma região onde existem cargas chegando a todo momento. Ou melhor dizendo, existiam, né? Porque a gente já tem aqui alguns ataques que impedem isso, mas a estratégia russa, Luciana, é exatamente essa: impedir o acesso aqui dos ucranianos ao Mar Negro. E se a gente fala que a Rússia, aliás, a Ucrânia está numa situação de guerra, impedir o acesso ao mar por onde chegariam aí muita ajuda humanitária, é algo muito complicado num momento como esse. É claro que a ajuda humanitária tem chegado também por outros meios, né, por via aérea. Mas a gente sabe que bloqueando essa parte toda aqui, que ainda não foi totalmente bloqueada, não, isso vai dificultar muito a situação da Ucrânia nos próximos dias, né? A gente sabe que o pior, infelizmente, ele está por vir. Foi até o que o presidente Emmanuel Macron disse, né, quando conversou com Vladimir Putin, dizendo que Putin não parece dar sinais de que vai retroceder ou que vai desistir dessa ofensiva. Pois é, neste fim de semana nós tivemos, Colombo e Luciana, pronunciamentos bem importantes também. Putin falou, o presidente Volodymyr Zelensky falou, Ursula von der Leyen falou, inclusive numa entrevista exclusiva com a CNN Internacional, e a gente estava bem atento a isso, porque a todo momento são novidades, né? A todo momento as autoridades querem entender para onde os russos estão caminhando.